E aí, pessoal, bem-vindo ao canal SST na Prática. Eu sou o Bruno, técnico de segurança do trabalho, bacharel em Direito, e hoje estou aqui para falar com você sobre uma coisa muito interessante, que surge bastante dúvida, que é sobre essa habilidade da gestante. Ainda que seja um assunto bastante comentado dentro e fora das empresas, essa habilidade da gestante, ela ainda é um dos maiores tabus, né, que as companhias, as empresas enfrentam atualmente. Já que muitas empresas não fazem ideia, não têm devido suporte para garantir os direitos da gestante e também saber como é o funcionamento desse período, né? Isso porque além da estabilidade, a gente ainda tem a famosa licença maternidade, que também costuma gerar dúvidas e que estão relacionadas, né, diretamente aos direitos e deveres entre ambas as partes na relação trabalhista. E que em alguns casos podem até mesmo resultar, né, se não forem sanados, em disputas judiciais. Por isso, a estabilidade da gestante ela precisa ser seguida e respeitada com muita atenção, pois ela tem o dever de proteger ali o emprego da mulher, oferecendo garantia de continuidade do emprego à mãe, né, desde a confirmação da sua gravidez até o 5º mês após o parto. Contudo, esse não é o único direito que a gestante em questão vai ter. Então, se você e a sua empresa ainda não sabem como lidar, como prosseguir, como tratar esse tema, sugiro que fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou explicar detalhadamente como funciona, tá? Logo após a vinheta. O que é a estabilidade para a gestante? A estabilidade para a gestante, ela nada mais é do que uma proteção ao emprego da grávida, tá? Que tem como objetivo principal oferecer garantia da continuidade da ocupação da mulher desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após a gestação. Embora muitas pessoas não saibam, esse direito ele é previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa famosa CLT, e garante a toda mulher grávida esse período de estabilidade, no qual ela não pode ser, de alguma maneira, demitida sem justa causa, tá? Mas, especificamente, é garantida ao trabalhador gestante a estabilidade provisória de emprego desde a confirmação da gravidez. E é importante também destacar que a licença maternidade tem ali um período mínimo que a gente fala de 120 dias, tá? E ele pode ser solicitado, pode ser dado start até 28 dias antes do parto. Como dito antes, a empregada ela não pode ser demitida até o 5º mês após o parto, somando ali a licença maternidade a esse período. Sendo assim, a funcionária que está gestante, que inicia sua licença maternidade no dia do parto, quando ela retornar às suas atividades, ela terá um mês da famosa estabilidade provisória. Contudo, é fundamental mencionar que, se a empresa faz parte daquele programa, conhecido como Programa Empresa Cidadã, essa licença maternidade vai durar 180 dias. E quando a contratação retornar às suas atividades, e quando a contratada retornar às suas atividades laborais, não terá aquele direito à estabilidade. Vale destacar também que a licença maternidade não tem ligação alguma com as férias da trabalhadora em questão, tá? São coisas bem distintas. As pessoas às vezes confundem em emendar uma férias e tal. E ainda que haja muitas dúvidas sobre a Lei 12.812, que é a lei, né, que define a estabilidade para gestante, lá no seu artigo 391-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, que dispõe ali sobre a estabilidade provisória da gestante. Então, se você olhar ali, vai estar detalhado todos os itens, tá? Para você entender como funciona essa estabilidade.
A estabilidade da gestante é um direito que está lá na CLT, tá? Como eu comentei. E também é garantido pela própria Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã de 1988. Além da garantia de salário e maternidade, também existe o direito de afastamento do trabalho após o nascimento do bebê ou em casos de adoção. Como dito anteriormente, esse período de licença ele é de até 120 dias, mas pode ser prorrogado para 180 dias. A contratada, né, a gestante, pode iniciar a licença até 28 dias antes do parto e deve informar tudo à empresa. Após isso, ela deve levar um atestado médico, recomendando ali que esse afastamento seja antecipado. Já em casos de aborto espontâneo, a funcionária ela pode se afastar por até 2 semanas, mas sem remuneração. Em casos de adoção, a mãe adotiva também tem o mesmo direito à licença remunerada, com auxílio maternidade para adaptação da criança, igual à mãe biológica, tá? Não vai mudar em nada. Esse é um outro ponto que é extremamente importante deixar claro. E quando começa e termina a estabilidade da gestante? Bom, ao contrário do que muitas pessoas e muitas empresas pensam e às vezes até fazem de forma errada, essa estabilidade é muito simples de calcular. A estabilidade da gestante, ela vai ter dia de start, o seu primeiro dia é quando ela descobre a gravidez. E vai até ali o 5º dia, o 5º mês após o parto. Ou seja, se a funcionária descobre em outubro que está gestante de 4 semanas, o prazo de sua estabilidade tem que ser contado a partir de setembro. Isso significa, né? Quer dizer, outubro. Isso significa que ela terá garantia de emprego até o seu bebê completar ali 5 meses de vida. E também, né, para não deixar, para explicar, tem hipótese que a funcionária pode ser demitida, como eu salientei agora há pouco, né? Ainda que sejam casos pouco comum, tá? Coisa rara de acontecer. A gestante ela pode ser demitida por justa causa, ou seja, diante de uma falta grave cometida por ela, mesmo que esteja em período de estabilidade. Quando a empresa for adepta àquele programa que eu comentei anteriormente, que é o programa Empresa Cidadã, a licença maternidade será de 6 meses, ao invés ali, né, dos meses padrões, né? Sendo assim, quando a trabalhadora voltar às suas funções, já terá esgotado o período de estabilidade. Logo, por não ter mais o período de estabilidade, ela poderá ser dispensada sem a indenização, sem ser indenizada. Entretanto, se a empresa ainda insistir em demitir a gestante, a colaboradora, sem a justa causa, ela deverá indenizá-la por todo o período que permaneceria lá durante a estabilidade. Vai desligar? Beleza, mas tem que fazer o pagamento das verbas. Mas se a funcionária descobrir a gravidez depois da demissão? Ih, coisa polêmica, né? Mesmo que a companhia não saiba sobre essa gravidez, a colaboradora ainda deve informar a contratante no momento da sua demissão. E ela deve, né? Não sei se vai ser, mas ela deverá ser imediatamente reintegrada ao quadro de funcionários da empresa. No entanto, ainda se a gestante não souber da gravidez, no caso ali de início de gestação, a mesma pode informar a contratante assim que descobrir, mesmo que ela já tenha finalizado ali o seu processo de demissão. Ainda assim, ela poderá ser recontratada pela empresa, tá? Isso é uma coisa que gera bastante dúvida. Mas, se a demissão é solicitada pela gestante, a qual decide não passar a gravidez trabalhando, o termo de rescisão precisa ser assinado diante de um representante sindical. E um sindicato ali que cobre a colaboradora. Ou não vai ter algum valor legal. A gestante, essa profissional, deverá ser ressarcida do seu salário e os benefícios que forem seus por direito, tá? Mas quais são esses direitos? Enquanto estiver no período de estabilidade do seu emprego, a profissional, além de não poder ser demitida pelo empregador, também terá alguns direitos específicos,
para que o seu período de gestação seja o mais saudável possível, tá? Dentro da companhia, exercendo a sua atividade. Isso quer dizer que a saúde da funcionária deverá ser prioridade para a empresa. As empresas às vezes pegam alguma certa birra da pessoa de forma totalmente equivocada e não priorizam a saúde. É importante para a gestação que haja um acompanhamento médico regular, incluindo ali realização dos exames que proporcionem um desenvolvimento mais seguro e saudável tanto para a mãe como para o bebê, né? Então ela tem esse direito, conhecido popularmente como a gente chama de pré-natal. E aí é importante reforçar que a colaboradora terá que se ausentar algumas vezes durante sua jornada de trabalho para comparecer a consultas médicas, realizar exames, tá? E para isso, a legislação prevê que a gestante terá direito a pelo menos 6 saídas durante o expediente para consultas médicas, como exames também, entre outras coisas relacionadas à gestação. Ao retornar da licença maternidade, a profissional em questão também terá o direito de amamentar o recém-nascido. Sendo assim, até que o bebê complete 6 meses de vida, a legislação trabalhista dá essa segurança, assegura esse direito à empregada para que ela possa ter o direito a 2 intervalos de meia hora ao longo da jornada de trabalho, tá? Os intervalos eles também podem ser concedidos para amamentação daqueles de uma forma que sejam garantidos anualmente a todos os colaboradores, tá? Todas as colaboradoras. Em outras palavras, os intervalos não serão considerados intervalos intra-jornada, ou seja, para descanso e refeição. Nada de dizer que é almoço. Não, é a parte. Com isso, a colaboradora terá direito de retornar da licença maternidade, tendo essas 2 pausas de 30 minutos, incluindo ali o intervalo dela intra-jornada de no mínimo ali 1 hora. Na verdade, 30 minutos hoje, né? Que a gente fala também sobre a legislação, também dá essa permissão. O Ministério da Saúde ainda prevê a possibilidade de unir os 2 períodos de intervalo de 30 minutos e ou sair 1 hora mais cedo do emprego, tá? Isso também tem essas possibilidades. Além desses direitos, se o pediatra do recém-nascido recomendar o prazo para concessão do intervalo para amamentação que ultrapasse os 6 meses, também vai ter essa situação que está coberto, tá? Outra coisa é sobre o artigo ali 391 da CLT. Quando as coisas assim acontecem, né? A gestante descobre que está grávida durante o aviso prévio, ela também vai estar assegurada e terá estabilidade ou direito à indenização, conforme lá prevê o artigo que eu citei, o artigo 391A da CLT. Dito isso, não há possibilidade dos empregadores deixarem de reintegrar ou indenizar, isso é importante, ela pode ser reintegrada ou ser indenizada esse período da estabilidade da gestante. Caso a empresa negue, cabe à gestante procurar um advogado trabalhista para prosseguir com uma ação judicial, né, entrar na justiça para garantir o seu direito, exigindo a reintegração ou a indenização por todo o período de estabilidade, tá? Algumas dúvidas sobre essa estabilidade da gestante. Bom, não é mais novidade, né, para ninguém que as empresas, algumas empresas enfrentam dificuldades diárias, tá, sobre os diversos assuntos e sobre diferentes temas, e também a estabilidade da gestante, ela é às vezes um assunto que vem à tona e um assunto que gera muitas discussões em alguns RHs. Por isso, eu acho que é importante esclarecer algumas dúvidas finais que são extremamente importantes para você conhecer como funciona a estabilidade e como é esse direito, o que a sua empresa deve fazer e quais são os direitos da gestante, tá? Então, primeiramente, é quem tem direito à estabilidade para a gestação. Bom, como mencionado já aqui anteriormente, todas as trabalhadoras gestantes têm esse direito, tá? Esse é um direito que está previsto na consolidação das leis do trabalho, na nossa famosa CLT. Sendo assim, qualquer profissional que esteja devidamente contratado dessa forma tem total direito à estabilidade de até 5 meses após o parto, tá? Não tem restrição sobre isso.
Beleza. Mas os aprendizes, as aprendizes e as estagiárias, elas têm o direito, assim como a CLT, a jovem aprendiz que vier a ficar gestante no curso do contrato de aprendizagem tem todos os direitos que a lei exige igual às demais empregadas gestantes. Quero dizer que ela terá o direito a essa habilidade no contrato, né, de até ali os 5 meses após o nascimento da criança. A funcionária também vai ter em questão o direito de ser afastada e aproveitar ali, gozar a licença maternidade como achar melhor. Ainda que seja nova e que muitas empresas desconhecem, ainda que seja uma questão nova também, né? Ainda que a pessoa seja nova e a questão é nova e que muitas empresas desconheçam esse fato, essa proteção se estendeu à jovem aprendiz pelo fato de que essa habilidade tem o objetivo principal de tornar o desenvolvimento mais saudável da criança nos primeiros meses de vida. Por isso, é garantido e é essencial a subsistência e a remuneração dessa profissional, mesmo quando a trabalhadora for regida pelo contrato de aprendiz, pelo contrato de aprendizagem, tá? Então é fundamental ressaltar que caso ela cometa muitas faltas seguidas ou até mesmo não consecutivas, a estabilidade poderá ser de alguma forma, a estabilidade poderá ser afastada da mesma forma como ocorre para as empregadas com vínculo de emprego normal, sem aquele vínculo ali de aprendizagem. Além disso, a jovem aprendiz grávida também tem ali os direitos, e são alguns deles como estabilidade quanto ao vínculo de trabalho, desde o início da gestação até os 150 dias após o parto, proteção contra a dispensa arbitrária sem justa causa, reconhecimento, tá? Recebimento dos salários durante todo o período, reintegração em caso de alguma dispensa arbitrária. Se você notar, os direitos são praticamente os mesmos, tá? E sobre as férias da gestante, contam para o período de estabilidade? A resposta é não. A licença maternidade é com certeza um dos direitos mais conhecidos da gestante. E ele consta lá no artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho. E ainda tem a questão das férias. Se ela quiser tirar férias ali após a licença maternidade, a estabilidade passa a contar a partir do final das férias, ou seja, do retorno efetivo das suas funções. Além desses todos esses direitos que eu já citei, a gestante também pode requerer mudança de função ou setor, caso exista risco à saúde dela e a do bebê no trabalho que ela executa. Mesmo depois do parto, ela ainda tem o direito a os tempos de consulta, a exames e também para amamentação, tá? Tudo isso está garantido para a gestante. E para concluir, eu acho que esse vídeo fica bem claro. Nesse vídeo foi explicado o que diz a lei sobre a estabilidade para gestante, como funciona esse período, que pode trazer muitas dúvidas e também muitos conflitos para as empresas, mas acho que eu trouxe aqui de forma clara, principalmente quando a funcionária precisa desse período, né? E tanto para se cuidar e para cuidar do bebê nesse período de gestação também, tá? Então acho que é importante situar as empresas para que elas entendam que esse é um assunto extremamente delicado e importante, que as empresas têm que estarem conscientes para como agir em respeito à licença maternidade e também em período de estabilidade dessa gestante, e respeitar esse direito adquirido que foi tão suado para que as mulheres tivessem esse direito e que ainda hoje em alguns locais não é respeitado. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.